só uma breve apresentação sobre nosso querido Alessandro Viana Vieira de Paula. Ele é dirigente do Centro Espírita Allan Kardec de Itapetininga, lá de São Paulo. Palestrante há 25 anos, autor de 8 livros espíritas. Depois a gente pergunta para ele sobre os livros, para a gente ter alguns aqui. Então tá, Alessandro, seja bem-vindo à nossa casa. Muito Obrigado. obrigada mais uma vez por dispor o seu tempo de estar aqui conosco. Então, a Ok, gente está aqui virtualmente, mas presente aqui com você. Então, muito ok. obrigada. A gente te passa a palavra. Primeiro, é uma alegria imensa poder estar com vocês virtualmente, primeira vez falando desta casa espírita, que eu já sei que é tradicional aí em San Diego, né? Nosso amigo Marcelo, Ah, o casal Marcelo e Andréia, né, da Flórida. sim. Nós estaremos na Flórida agora em abril, no Congresso Espírita lá da Flórida, né? Ah, Então vai ser uma alegria imensa. Essa temática, para onde caminha a humanidade, é uma pergunta bastante provocativa nos dias atuais, mas que nos traz profundas reflexões. Naturalmente que essa pergunta, ela não saiu do nada, não é uma pergunta vazia, ela tem uma proposta, ela tem um propósito. Quem traz essa pergunta para nós é o nobre benfeitor Manuel Filomeno de Miranda, pela mediunidade de Divaldo Franco, numa obra chamada No Rumo do Mundo de Regeneração. É aquela obra do Divaldo que veio no auge da Covid, onde muitos questionamentos foram feitos por conta da pandemia que ceifou milhões de vidas. Na introdução, Filomeno traz essa pergunta de forma mais filosófica e poética. Ele diz assim: para onde caminha a sociedade nessa volúpia massificadora e desorientada? Eu traduzi para onde caminha a humanidade em tons mais simples. Naturalmente que é um tema que nos conecta a um tema maior dentro da doutrina espírita, que nós costumamos chamar de transição planetária, a evolução do planeta Terra, como nós, criaturas humanas, estamos nos situando nessa transição. O espírita, em particular, pelo conhecimento que tem, passa a ter um papel, diríamos, especial nesse momento da transição planetária. Esse é um tema que nós vamos abordar ao longo do ano, por uma homenagem que muitas casas espíritas, muitas federativas estão fazendo, porque estamos celebrando os 180 anos do nascimento de Leon Denis, o apóstolo e filósofo do Espiritismo, dia 1 de janeiro de 1846. E ele tem numa obra chamada O Problema do Ser, do Destino e da Dor. É uma obra que, para quem não leu, vale a pena a leitura. As obras de Leon Denis são muito profundas, são realmente um convite à reflexão, saindo da superficialidade que às vezes estamos acostumados, para fazer um mergulho profundo dentro dessas temáticas atuais da doutrina espírita, que é para nós o Evangelho redivivo. Ele tem a obra O Grande Enigma, No Invisível, Depois da Morte, etc. Na obra citada, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele vai tratar num dos itens lá chamado A Lei dos Destinos. E ali ele vai trazer várias observações a respeito dessa temática da transição planetária. E naturalmente que quando nós falamos dessa temática, hoje a nossa proposta está fundada em 4 eixos. Nós vamos falar dentro daquilo que o tempo vai nos permitir. Nós vamos falar como a espiritualidade está enxergando a Terra hoje, quais são as características do mundo regenerado para o qual nós estamos caminhando, quais são as medidas que os benfeitores espirituais estão tomando nos bastidores do mundo espiritual e nós, espíritas, que temos feito dessa informação? Qual é o nosso papel nesse momento da transição planetária? Quando tratamos desse tema, naturalmente que uma passagem do Evangelho ganha um realce, um destaque, porque não há como falar de transição planetária, para onde caminha a humanidade, sem naturalmente tocar no sermão profético de Jesus.
É um dos momentos do Evangelho onde o Cristo, modelo e guia da humanidade, ele consegue avançar no futuro e olhar e falar para nós destes tempos atuais que estamos vivendo. O nobre Kardec, na obra A Gênese, na sua terceira parte, Os Tempos São Chegados, ele vai explicar como que algumas almas conseguem acessar o futuro. E ele fala de uma montanha. Quanto mais evoluída é a alma, mais alto ele está na montanha e enxerga o vale lá embaixo. Então, o espírito como Cristo, que está no pico desta montanha, naturalmente que ele consegue olhar o vale da humanidade lá embaixo e enxergar perigo, coisas que viriam a acontecer. É conhecido de nós o sermão profético, quando o Cristo diz haverá guerra, rumores de guerra, fome, pestes. Quem estiver no telhado, não desça. Quem estiver no campo, não volte à cidade. As estrelas cairão do céu, o sol e a lua deixarão de dar o seu brilho. E assim o Cristo segue nesse sermão profético. Cada frase do Cristo no sermão profético tem um sentido simbólico, espiritual, profundo, falando da transição planetária. Nós não teríamos tempo, seria um seminário para analisar o sermão profético de Jesus. Eu citei o sermão profético porque algo assim muito interessante que nós poderíamos estar pensando agora é o que que Jesus olhou lá à frente e viu ao anunciar o sermão profético. Claro que intuitivamente nós poderíamos falar de alguma coisa. O egoísmo da criatura humana, o orgulho, a ignorância das leis divinas que regem a nossa vida, etc. Mas nós temos um livro do Divaldo também, pelo espírito Amélia Rodrigues, Quando Voltar a Primavera, onde esse nobre espírito que estuda o Evangelho com uma riqueza de detalhes que impressiona, ela vai buscar nas tradições do mundo espiritual e consegue trazer para nós 4 pontos que o Cristo olhou adiante no futuro e previu as dificuldades que nós estaríamos vivenciando nesse processo de amadurecimento, de evolução da humanidade. E ela traz aqui para nós, eu vou citar a vocês esses 4 pontos. O primeiro ponto que ela nos revela, porque é uma revelação espiritual. Se não fosse a Amélia Rodrigues falando, nós não teríamos condições de saber o que passou na mente, no coração do Cristo, naquele momento que ele fala para os discípulos o sermão profético. Primeiro ponto: Jesus estava vendo a tecnologia sem alma. Então, hoje, nós estamos podendo ver de algum tempo esta previsão do Cristo sobre a tecnologia sem alma. Não a tecnologia em si mesma, porque a tecnologia é um progresso para a humanidade. Nós jamais poderíamos hoje praguejar, falar mal da tecnologia e de tantas conquistas que ela nos trouxe. Atualmente, a inteligência artificial, quantas conquistas para a humanidade. Mas quando Cristo falava da tecnologia sem alma, ele já estava antevendo esse recurso farto da tecnologia para uma humanidade ainda precária do ponto de vista moral. Então, ele chama, a Amélia Rodrigues fala, a tecnologia sem alma. Então, nós estaríamos de posse dessa tecnologia, mas sem moralidade para usá-la adequadamente. E sem a moralidade adequada, nós poderíamos dizer que 2 coisas acontecem. Primeiro, o mau uso da tecnologia. Então, hoje vemos muitas pessoas que fazem mau uso. E aqui no Brasil, por exemplo, não sei aí nos Estados Unidos, mas nós sofremos muito com golpes virtuais, onde nós temos que estar atentos a todas as ligações, todos os e-mails que nos chegam, todos os links que nós recebemos, porque se você clica em algo equivocado, ali nós estamos muitas vezes dando acesso ao nosso celular. Então, são pessoas numa faixa de moralidade inferior usando esta tecnologia sem alma, sem moralidade, sem discernimento. E com o recurso da inteligência artificial, esses golpes ficam cada vez mais incrementados. É claro que essas almas não ficarão impunes da lei divina. Então, vemos as pessoas fazendo uso da tecnologia para lesar, para prejudicar, para levar vantagem. E o Cristo estava vendo isso. Mas ele também via esta tecnologia que nos chega hoje, através dos nossos aparelhos celulares,
onde, sem bom senso, sem moralidade, sem um propósito existencial, o que acontece conosco? Nós pegamos o celular, a tecnologia e ficamos horas, horas, usando sem nenhuma produtividade espiritual. É claro que o espiritismo não descarta o entretenimento, o lazer. Há momentos em que fazemos uso da tecnologia para distrações, mas isso não deve ocupar um tempo tão grande a ponto de não nos permitirmos tempo de enriquecimento espiritual. E hoje é estatístico. A criatura humana tem usado de 6 a 7 horas por dia da tecnologia. Então ficamos ali passando nas redes sociais, vendo notícias, a vida dos artistas, dos cantores. Eu estou falando aqui o que é estatístico: pornografia, ficamos nessas distrações da vida moderna e o tempo sendo desperdiçado. Então, a tecnologia sem alma também pode ser um olhar do Cristo para este uso sem equilíbrio, sem bom senso, porque a tecnologia é neutra, vai depender do uso que nós fazemos dela. Então, um alerta do Cristo para os nossos dias de hoje. Há uma síndrome que um colega espírita certa feita citou, o Geraldo Campetti. Ele fala o excesso de informações e carência de conhecimento. Parece um contrassenso, né? Excesso de informação e carência de conhecimento. Nas redes sociais, na internet, há muita informação, mas nem todas úteis, nem todas adequadas e nem todas que vão colaborar para a nossa evolução espiritual. Então a gente se encharca de informações inúteis, descartáveis, dispensáveis, e aquilo que é essencial, o conhecimento, para nos libertar da ignorância material e espiritual, porque tanto as leis materiais quanto as leis morais provêm de Deus, né? Nós continuamos com muita informação e com pouco conhecimento. Diz Amélia Rodrigues que também o Cristo teria visto lá a ciência sem Deus. Então, onde ainda vemos hoje grande parte da comunidade científica, acadêmica, ateísta, materialista, nos apresentando uma ciência que ela chama uma ciência sem Deus, uma ciência sem ética, uma ciência sem levar em conta a alma imortal que nós somos. E, naturalmente, que isso traz um prejuízo imenso para a humanidade, porque daí a ciência começa a oferecer para esta criatura humana, em geral fragilizada, sem rumo, sem boas referências, aturdida algumas por essa transição que vivemos sem entendê-la, outras perguntando negativa e de forma muito pessimista para onde caminha a humanidade. E a ciência tem oferecido muitas vezes recursos sem esta ética. Nós poderíamos citar algumas aqui por conta do tempo. Criogenia. As pessoas querem a imortalidade no corpo físico. Há pessoas que já pagam uma alta cota de dinheiro para que após a morte o seu corpo fique congelado, a fim de que um dia no futuro a ciência possa trazer o corpo físico velho de volta à vida. O que nós sabemos à luz da doutrina espírita, isso é impossível. Vemos as pessoas buscando a ciência para a eutanásia. Aqui na América do Sul, não sei nos estados, os Estados Unidos, cada estado tem a sua legislação, mas aqui na América do Sul, vindo de alguns países da Europa, cresce muito o suicídio assistido. Há muitos legisladores que estão discutindo isso. Já que a pessoa se depara com uma dor intensa, psíquica, emocional, material, sem nenhuma perspectiva, e já que para eles a vida é produto do acaso, não há a mão de Deus aí, por que não o suicídio assistido? Por que não pôr fim a tudo isto? Então vejam, o Cristo estava vendo esta ciência sem Deus. O Cristo também estava vendo, segundo Amélia Rodrigues, é, as religiões desfiguradas pela ausência de amor, de sentimento. Então, hoje, algumas religiões trabalham mais a prosperidade material do que a prosperidade espiritual. Algumas religiões hoje querem trazer o reino de Deus na terra. Algumas ainda sustentam aquela fé que separa, só a minha crença salva, as outras não salvam. Então o Cristo estava vendo tudo isso.
E as filosofias esdrúxulas, que nascem de pensadores também sem este critério moral adequado. Então, hoje se chama esses influenciadores digitais que estão nas redes sociais e acabam atingindo uma massa de criatura humana sem rumo, conforme nós falamos, robotizadas, aturdidas, sem uma meta existencial, e apresentam filosofias esdrúxulas. Seja feliz a qualquer custo. Você merece ser feliz a qualquer custo. Às vezes prejudicando o próximo, prejudicando o colega de trabalho, sendo desonesto, abandonando. Eu vi a Cristina falando que vai ter curso da família. Muitos estão abandonando a família, olham para a família depois de 20, 30 anos de casado, fazem uma análise pessimista da vida familiar e falam quanto tempo eu perdi. Eu mereço ser feliz sem a minha esposa, sem o meu marido, sem os desafios com os filhos. E alguns viram as costas para o lar e saem nessa filosofia esdrúxula. Eu mereço ser feliz à custa de qualquer preço, do prazer, da irresponsabilidade, casamento aberto, sem a fidelidade. Então, nós temos vivendo realmente tempos assim que são profundamente desafiadores. Os espíritos, conforme nós falamos, eles são muito realistas em relação à atualidade. Porque quando algumas pessoas estudam, à luz da doutrina espírita, o tema transição planetária, alguns chegam a dizer, mas não é possível que o planeta Terra vai melhorar. Olha como está, parece que os espíritos não estão identificando. E é claro que eles estão. Repito, há muitas obras que estão, o Cristo fazendo esse diagnóstico da sociedade atual. Nós vemos obras do Raul Teixeira, que foi aí citado. Peguem a obra do Raul Teixeira, chama O Tempo de Deus. Hoje vocês conseguem adquirir facilmente o lado bom da tecnologia. Um livro chega em nossa casa 2, 3, 4 dias depois. O Tempo de Deus. O benfeitor Camilo, que é o benfeitor do Raul Teixeira, que foi Camille Flammarion, contemporâneo de Kardec, ele tem uma característica, ele consegue escanear muito bem esses tempos atuais. E lá ele vai escrever no livro: tempos de solidão, tempos de violência, tempos de medo, tempos de sensualismo, tempos de descomprometimento espiritual, tempos de. E ali ele segue, por quase metade da obra, fazendo esta identificação dos tempos atuais. Então, os benfeitores sabem como nós estamos hoje, sabem das nossas fragilidades espirituais, mas, conforme está naquela obra inicial, no rumo do mundo de regeneração, chegou a hora da grande transição. Como diz Allan Kardec na obra Gênese, chegou o momento da Terra dar um salto evolutivo, um ciclo. Chegamos no momento de transpor um degrau. E esse tema merece ser muito bem estudado, porque notamos ainda muitos mitos, muitas fantasias e muitos equívocos que pairam sobre essa temática. Alguns anos atrás, data limite, como se houvesse uma data limite para a transição planetária. Foi uma tese que surgiu e ainda vigora no movimento espírita, mas sem nenhum alicerce nas obras de Kardec. Se nós queremos entender a fundo como é que funciona a transição planetária, nós temos que estudar o Evangelho do Cristo, nós temos que estudar as obras de Kardec, em especial a Gênese na sua terceira parte, os tempos são chegados. Nós temos que estudar uma outra obra de Kardec que é desconhecida. Uma das obras que eu escrevi fala desta obra de Kardec que é praticamente desconhecida do movimento espírita, que se chama A Revista Espírita, que Allan Kardec escreveu todo mês. Foram 136 revistas. E ali há muitos textos de Kardec e comunicações espirituais que falam da transição planetária, né? Então, vejam, a obra do Divaldo que nós citamos, do Rumo de Mundo de Regeneração, esta obra compõe uma quadrilogia, são 4 livros: Transição Planetária, Amanhecer de uma Nova Era, Perturbações Espirituais e No Rumo do Mundo de Regeneração. Então, nós temos uma boa literatura espírita,
para que a gente possa entender para onde caminha a humanidade. Para entender que sim, os espíritos sabem que nós vivemos ainda tempos difíceis e definidores, esses tempos atuais. Diz Camilo, são tempos em que a criatura humana está sendo convidada a escolher de que lado deseja estar, se na luz, se nas trevas. O que nós poderíamos traduzir assim: nós queremos permanecer atados a um mundo de prova e expiação, ou nós queremos dar um passo adiante na direção de um mundo de regeneração? Então, os espíritos sabem da atualidade. Nós poderíamos ficar aqui citando obras e obras, né, onde os benfeitores fazem escaneiam a situação atual da criatura humana e da nossa sociedade, porque a sociedade é composta por indivíduos. São os indivíduos que vão se melhorando pouco a pouco, a fim de que a sociedade dê um passo na direção da evolução espiritual. Para isto, é importante nós entendermos essa metodologia do mundo espiritual. Tem muitas coisas que hoje nós só conhecemos porque estamos estudando obras que foram ditadas por bons espíritos. Filomeno, Emmanuel, Joana de Ângeles, Camilo, André Luiz, e nós temos essas revelações espirituais. Nós espíritas hoje, nós poderíamos dizer assim, tem um amigo espírita que diz que neste auge da transição planetária, a temperatura da transição planetária subindo, né? Estamos no olho do furacão. Conhecer a doutrina espírita é uma bênção para poder fortalecer a nossa fé, a nossa esperança, saber para onde a Terra está indo, apesar das dificuldades atuais, e saber o que devo fazer no meu dia a dia, no meu cotidiano. Ser espírita hoje é como nós entrarmos numa casa que está demolida e que vai ser reconstruída. Aí você vê aqueles escombros, sujeira para lá, sujeira para cá, os pedreiros caminhando. Aí você olha para aquela bagunça e para aquela sujeira e fala: meu Deus do céu, no que isto vai se transformar? Aí o arquiteto se aproxima de você e fala: olha, está aqui a planta do que vai vir a ser esse lugar. Aí você pega a planta, olha aquela bagunça, mas você entende que há uma estratégia. Você entende que dali, daquele escombro, qual é a moradia nova que vai surgir. Então você olha a planta e aí você entende o que está sendo preparado. A doutrina espírita para nós é esta planta. É como se o arquiteto Cristo estivesse nos entregando e falando: olha, vocês estão no auge da transição, mas olha o mundo regenerado que virá logo mais. E aí isso dá um alento. Só que não é um alento para a gente ficar acomodado e falar: bom, os benfeitores espirituais que cuidem disso. Eu vou ficar aqui sentado no meu banquinho assistindo. Não. O convite é para que a gente possa ser protagonista. Há muitas coisas acontecendo neste momento na Terra. Muitas coisas que as obras revelam. Na obra No Rumo do Mundo de Regeneração, pessoalmente, o que mais me tocou, assim, o que mais me impactou, que nós sabíamos que, à medida que o planeta vai melhorando aos poucos, as regiões mais inferiores, as regiões trevosas, por falta de ambientação e sustentação fluídica, elas vão deixando de existir. Mas a obra fala de uma medida drástica, a espiritualidade superior transplantando, retirando, já de algum tempo, parte dessas regiões inferiores e as levando para o outro mundo, aonde esses espíritos retardatários irão dar continuidade ao seu progresso. Porque no dizer de Kardec na obra Gênese, aqueles que se fizerem surdos ao bem, aqueles que se comprazem no mal, não permanecerão na terra. São políticos corruptos, terroristas, traficantes de droga, pessoas que ainda se comprazem em prejudicar e ver o outro sofrer, né? Naturalmente que estes, à medida que desencarnam, já não reencarnam mais na Terra. Então já há um processo de emigração acontecendo. Na Revista Espírita, existe uma comunicação, que nós falamos que é a obra desconhecida de Kardec, existe uma comunicação na Revista Espírita de outubro de 61.
Uma pergunta, Alessandro, eu não tenho a revista espírita, como faço para ler isto? Vocês vão kardecpedia.com ou kardecpedia.com, lá tem todas as obras de Kardec, inclusive as revistas espírita de 1858 a 1869, 136 revistas. Aí você vai lá, eu estou falando outubro de 61, vocês vão na revista de 61, mês de outubro, e lá vocês vão encontrar a comunicação espiritual do espírito Mardoqueu, onde ele fala a terra prometida. Por que a terra prometida? Porque lá daquela época dos judeus, né? A Jerusalém da época, daquela época, simboliza toda a terra. E a nova Jerusalém, a terra prometida, o mundo de regenerado, é esta nova Jerusalém. Então ele coloca lá a terra prometida. E Mardoqueu, espírito, na referida comunicação espiritual, ele nos fala a terra está em trabalho de parto. Parto. O que é parto? As mulheres sabem bem o que é parto, né? Parto pode ser a dor do parto, né? Estamos vivendo um momento doloroso, difícil. Parto representa para nós expulsão, né? Porque é a vida intrauterina sendo expulsa para a vida extrauterina. Então, veja, a expulsão desses espíritos que não se adequam mais à Terra. Isso já está acontecendo há quase 30 anos. E, ao mesmo tempo, parto simboliza surgimento de uma vida nova que está chegando. A vida nova, os novos valores do mundo regenerado. Eu trabalho em reunião mediúnica, sou médium de psicofonia consciente. E eu conversei com várias pessoas de várias reuniões mediúnicas, porque a gente tem que tomar muito cuidado e sempre usar o critério de Kardec que a gente esquece, universalidade dos ensinos. E o que está acontecendo em nossa reunião mediúnica não é que tem que acontecer em todas. Cada reunião mediúnica tem as suas características, mas tem acontecido em algumas. Espíritos trevosos estão sendo trazidos para a reunião mediúnica, dão comunicação, totalmente hostil ao bem, insensíveis. E aí, a hora que eles falam, agora eu vou sair daqui, não saem. A força do bem está acima da força do mal. Os benfeitores adormecem e esses espíritos trevosos já estão sendo levados para uma determinada região no mundo espiritual, para que de lá aconteça o chamado degredo. Então veja que enquanto nós estamos aqui, neste momento, conversando, os benfeitores espirituais estão trabalhando ativamente no mundo espiritual em nome deste mundo regenerado. Mas é claro que não é do dia para a noite, de um ano para o outro. Aliás, no Congresso Espírita Brasileiro de 2010, Divaldo recebeu uma mensagem de Bezerra, a psicofonia, ficou clássica, a gente vê a psicofonia do Divaldo recebendo Dr. Bezerra, e ele fala, já começou o mundo regenerado, à noite, meia-noite e um, já é o dia seguinte, já é o mundo regenerado. Só que são períodos que se interpenetram. O fim de um mundo de prova e expiação e o início de um mundo de regeneração, né, não tem uma marca divisória clara, interpenetram-se. Este é o auge da transição planetária que nós estamos vivendo. O fim de um ciclo, que já está, e o começo de um novo ciclo, que também já está aí, a todo vapor, a espiritualidade trabalhando, missionários reencarnando. Então vejam esse período sui generis da Terra, em que nós, no mundo espiritual, antes de reencarnar, em nosso planejamento reencarnatório, sabíamos que estaríamos aqui no olho do furacão, né? Na expressão que nós usamos. Nossa, meu Deus, eu não queria estar aqui nesse momento, então. Não, é ótimo estar aqui, com o conhecimento espírita, podendo colaborar, podendo primeiro despertar em nossa morada íntima. O mundo regenerado começa em nossa morada íntima. Aí extravasa para essa morada exterior. Então, vejo, sabíamos que enfrentaríamos este momento. E é importante nós entendermos, conforme falamos, toda esta situação. Aqui nós estamos citando alguns exemplos. Então, vocês vejam como é sui generis. Que Existem alguns espíritas que gostam de pegar aquela simbologia do Gênesis, né? Que pega Adão e Eva e a serpente. São tipos de pessoas com as quais nós convivemos na Terra, se nós ainda não compomos um desses grupos, né? Então, temos ali Adão, é aquele grupo, aquelas pessoas assim mais apáticas, sem muito ideal, sem saber tomar muita decisão,
assim, naquela linguagem popular nossa aqui do Brasil, meio que Maria vai com as outras, aguardando que outros ditem regras, né, para que ele possa seguir. Então, é aquela pessoa mais, assim, um pouco mais fragilizada, mais robotizada, aguardando que pessoas ditem o que ele faz. Existem muitas outras. Filomeno, na obra No Rumo do Mundo de Regeneração, fala pessoas sem estrutura psicológica que, nestes tempos, robotizam-se. Está lá na obra. Depois, o outro grupo é o grupo Eva. Este é um grupo onde já tem assim uma certa intrepidez, a pessoa já tem certos valores não tão adequados, mas já tem ideal, já tem pontos de vista que não são os mais adequados, mas são hoje os influenciadores de opiniões, são aquelas pessoas que têm opiniões, têm um propósito, constroem aquelas filosofias esdrúxulas que nós falamos, por exemplo, e ficam impactando a mente das pessoas, seja pelas redes sociais, seja no convívio. Nós não temos pessoas assim que chegam perto de nós e ficam trazendo ideias equivocadas. Ah, faça isso, faça aquilo. Se nós não temos uma boa formação moral, religiosa, cedemos. Quantos não cedem? É o grupo Eva. E o grupo serpente, né? Rasteira, baixa, sem moralidade nenhuma, sem limite, que pratica o mal pelo mal. Junto com isso, tem os neutros, não faz nem o mal nem o bem, é os indiferentes. Além disso, tem os missionários que estão reencarnando para promover o progresso da Terra, que vem lá de Alcione, como o Divaldo falou, missionários da própria Terra. Então, vocês percebem esse caldeirão que nós estamos vivendo? Aí nós temos almas que não querem que o planeta melhore e temos almas que querem que o planeta melhore, mas fazem pouco, só querem. E almas que são proativas naquilo que elas desejam, no que o mundo se torne. Então, são tempos realmente desafiadores e definidores, onde a literatura espírita vem nos preparando para tudo isto, na teoria. Outro ponto importante que eu gosto de frisar quando trato este tema é que, às vezes, nós espíritas, até separei aqui o texto da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo terceiro. Lá no capítulo terceiro, Santo Agostinho explica para nós, né, que há muitas moradas na casa do Pai. Ele explica o que é mundo primitivo, o que é mundo de prova e expiação, o que é mundo regenerador, o que é mundo feliz e o que é mundo celeste. Nós espíritas, alguns, estamos confundindo o mundo de regeneração com o mundo feliz. Nós estamos achando que o mundo de regeneração não vai ter mais problema, não vai ter mais dificuldade, não vai ter desafio, vai ser todo mundo se abraçando, não tem nada, vai acabar a miséria, vai acabar tudo, vai ser. Não, isso aí é mundo feliz. Se nós formos na Revista Espírita de Kardec, quando os benfeitores escrevem a Kardec na Revista Espírita como é a vida em Júpiter, como é a vida em Vênus, tem lá. Ali você está vendo um mundo feliz. Feliz. Onde nem templo religioso tem mais. Porque o templo religioso está dentro da criatura humana, está dentro do espírito. O templo está dentro do espírito. Lá no mundo feliz já não há mais necessidade de templos religiosos e de religiões, porque todos professam a crença em Deus e a prática no bem. Então, nós precisamos ir no Evangelho segundo o Espiritismo, o mundo de regeneração, para entender, né? Claro que já vai ser um mundo melhor, mas não vai ser de uma hora para outra, porque são ciclos. Nós demandaremos séculos, talvez mais de 1000 anos, para que se consolide os valores de um mundo regenerado. Nós estamos começando a construir os valores de um mundo regenerado. E quando nós começamos a construir, necessita de tempo para que eles se proliferem e se consolidem. Então, quando nós vamos lá, e é aqui que eu gostaria de fazer uma provocação proposital, porque cada ponto que Santo Agostinho traz, ao mesmo tempo que ele traz uma característica do mundo regenerado, é uma pergunta para nós. Eu tenho esta qualidade? Eu já tenho esse valor de um mundo regenerado que ele está me apresentando? Então, cada característica é um campo de autoconhecimento para nós mesmos.
Então, por isso que o espírita ele não fica passivo diante de tudo isso. É um farto material para que a gente possa promover o nosso êxodo espiritual. Os judeus fizeram o êxodo espiritual dele na travessia no deserto, na direção da terra prometida. Aproveitando esta simbologia espiritual, nós estamos caminhando para esta terra prometida, para este mundo regenerado, e necessitamos fazer também este nosso êxodo espiritual. Silêncio, quietude, oração, o nosso deserto interior, que não é fugir do mundo, porque a proposta é viver no mundo sem ser do mundo, né? Mas para que a gente possa ir buscando as qualidades do mundo regenerado e colocá-las na pauta do nosso cotidiano, da vida em família, da vida profissional, da vida no tempo religioso, da vida em sociedade. Veja o que propõe, nós vamos pegar aqui, por causa do tempo, alguns pontos, mas eu recomendo a leitura do capítulo 3º para entender, né? Aqui, ó, no mundo de regeneração, é um mundo que serve de transição de um mundo de prova e expiação para um mundo feliz. No mundo de regeneração, a alma estará isenta das paixões desordenadas que vos escravizam. Paixões. As nossas paixões nos escravizam ou nós estamos adquirindo, ainda que relativamente, um autocontrole das nossas paixões? Que são as paixões, segundo o Livro dos Espíritos? São as nossas emoções e as nossas necessidades materiais. A gente come, a gente dorme, a gente reproduz, a função sexual faz parte. Elas me controlam, eu as controlo. No mundo de prova e expiação, as paixões nos escravizam. A gente come além da conta, dorme além do necessário, fica preguiçoso, né? A gente acaba buscando prazer pelo prazer, sem o componente do sentimento e do amor, porque estamos escravizados pelas paixões, produto da nossa imperfeição moral. No mundo de regeneração, nós já começamos a ter o autocontrole das paixões. Comer o necessário, dormir o necessário. E o prazer, né, não apenas o prazer pelo prazer, mas o prazer onde ali nós adicionamos o sentimento, um sentido espiritual. Né? Então veja que ele vai trazendo coisas bem interessantes para a gente avaliar. Não há inveja que tortura. Se eu falar, levante a mão quem ainda tem inveja. Aí é uma pergunta chata de fazer, né? Inveja, né? Ah, eu não tenho. Se eu tenho, não é para se autopunir, é a culpa produtiva. Olha, eu ainda tenho inveja. Agora eu estou sabendo que no mundo de regeneração consolidado, à frente não haverá inveja. Então vou combatê-la em mim, para que eu possa estar plenamente adaptado a este mundo de regeneração. Porque os maus saem, os neutros e os indiferentes ainda ficam. Ainda ficam. Mas conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo, se esses mais neutros, mais indiferentes, na linguagem de Paulo, mornos, não se ajustarem com o passar do tempo, está aqui na obra, sairão do mundo de regeneração, cairão novamente no mundo de prova e expiação. Então, no primeiro momento saem os maus, ficam os neutros, os mornos e os bons. E aí, se eu sou esse morno que ainda estou começando a trabalhar em mim, esses valores, esse êxodo espiritual, entre aspas, eu vou ter um tempo. Eu ainda vou voltar a algumas reencarnações. Mas se eu não der um passo adiante, logo mais sou eu, num segundo degredo, saindo da Terra. Então é importante nós entendermos isso. Porque não é um green card que eu fiquei e agora estou garantido. Fiquei, agora ninguém me tira daqui. Não, a Terra vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando. Se eu não me ajustar, logo mais sou eu saindo. Então, como anda a inveja em mim? Eu tenho inveja das pessoas, aquela inveja doentia, né? Eu quero ter tudo que a pessoa tem, né? Inveja do vizinho, inveja do amigo que está bem financeiramente, tem boa saúde, né? E aqui eu vou fazer uma provocação que ela é mais profunda ainda. Ainda que alguns de nós já esteja conseguindo controlar a inveja, eu não tenho inveja. Aí tem um segundo ponto que está embutido na inveja.
Eu me felicito com as conquistas alheias? Eu fico feliz quando alguém prospera? Quando meu irmão de sangue prospera, alguém na minha família prospera? Às vezes eu estou aqui tentando, fazendo de tudo, as coisas materiais não estão dando certo para mim. E aí tem vários motivos, né, que podem se suceder. E aí vem, de repente, um irmão, um vizinho, um amigo, um colega de trabalho, de repente, tudo dá certo para ele. Eu fico feliz com a conquista dele. Veja só como é profunda a questão da inveja. Não basta só não ter inveja. Eu tenho que começar a ficar, que bom que você conquistou isso. Agora não adianta como aqui na Terra. Aqui a gente, no corpo, na matéria, a gente faz caras e bocas, né? Que bom que aconteceu isso para você. Mas por dentro, aquela inveja, né? Remoendo. Remoendo, né? E a gente adoece, né? Porque são as doenças psíquicas, né? A gente vai cultivando esse tipo de emoção, o corpo ressente. Então ele fala: não haverá inveja que adoece. Não há mais o orgulho que emudece o coração. Está falando de um mundo de regeneração consolidado. As boas almas que estão aqui ajudando nesse progresso em missão já trazem esses valores, sem orgulho, sem inveja. E nós? A pergunta é nós, gente. A provocação é nós. Eu, espírita, conhecedor de tudo isso, que tenho feito. Tem orgulho? Ah, ainda tenho. Ok. O problema não é identificar que não tem, identificar que tem. O problema é a gente tem que levar mais a sério o autoconhecimento. Quanto tenho de orgulho? Aonde o orgulho se manifesta? No que ele me felicita? Eu dou valor para a opinião das pessoas. Por que que nós vivemos essa polarização de ideias? Quando o Cristo falou no sermão profético, haverá guerras e rumores de guerra, não era só guerra material, era guerra de ideias, luta de ideias. Vivemos essas polarizações, né? E às vezes a gente conflita com o outro. Mas será que o outro, em alguma parte, não tem razão? Mas o meu orgulho me impede de ouvir os argumentos do outro. Eu sempre tenho, eu que estou sempre com a razão. Eu Uhum. não quero nem ouvir o que o outro pensa, o que o outro quer trazer de ideia, de ponto de vista. E às vezes são pontos de vistas que não se contradizem. Às vezes, sem orgulho, conversando, nós podemos somar pontos de vista que vão nos enriquecer no campo do conhecimento. Então vejam só, será que eu tenho ainda orgulho, tenho orgulho ou não tenho? E aqui ele vai seguindo. Mas o que eu acho interessante é como a gente trabalha, e eu que gosto muito da revista Espírita, a gente trabalha em conjunto. Porque na revista Espírita, aí vocês vão ficar, vou deixar tarefa de casa. Como tá frio aí, tá gostoso ficar em casa, né? Vocês pegam lá para um cafezinho, né, debaixo da coberta, vão no celular, aí o uso da tecnologia com alma, né? Vai do Kardecpédia e Pedia, ponto, vai lá agora buscar março de 68. Está sendo gravado, depois tudo que eu estou ditando para vocês, vocês podem rever aí, né? Já indiquei outubro de 61, agora estou indicando março de 68, né? A mensagem que se chama a regeneração, porque ali um espírito que não se identificou, ele traz mais características de um mundo regenerado. O Evangelho segundo o Espiritismo não está esgotando o tema. Então, às vezes, a gente vai encontrar essas informações dispersas por obras sérias que se somam para a gente cada vez mais ir entendendo. A ideia é que nós espíritas nos tornemos experts de transição planetária, entender o que está acontecendo, para não ficar pessimista, meu Deus do céu, para onde caminha a humanidade? Ah, do jeito que está, vai de mal a pior, não tem jeito, essa transição aí não vai acontecer. Sabe quem falou isso uma vez para mim? Para mim, não, para nós que estávamos lá? Uma ideia parecida com essa? Um espírito trevoso numa reunião mediúnica, desses que estavam sendo trazidos para o degredo. E ele falou assim: olha, eu estou achando que vocês estão equivocados, porque a transição planetária deveria ser invertida. Como a coitada dialogador, porque às vezes vem uns espíritos muito inteligentes, astutos. Mas por quê? Porque veja a Terra como está, veja para onde caminha a humanidade, quantos maus tem aí, pessoas neutras, indiferentes, materialistas, procurando apenas em usufruir a vida, não estão preocupadas com o próximo, com a dor. Olha como está a Terra. Não era muito mais fácil inverter a transição?
Ao invés de sair os maus, saem os bons e deixa a terra para nós aqui. Porque vocês são minoria. Ele fala assim: vocês são minoria. Vocês é que tem que sair. Deixa a terra para nós aqui, né? Então a gente tem que entender, porque é muito fácil entrar em desânimo. Tem muitas pessoas hoje desanimadas, sem esperança, né? Desesperançó, desanimadas, com a fé fragilizada, e nós, com toda esta obra aqui, obras, podemos nos tornar expertos para ser um convite para o nosso, entre aspas, êxodo espiritual. Quero ajudar, eu quero trabalhar em minhas características do mundo regenerado. Para onde eu estiver, eu vou levar este mundo regenerado psíquico, através da minha conduta, inspirando outras pessoas a se ajustarem a isso. Porque, como diz o benfeitor espiritual Spinelli, que é do Rio Grande do Sul, aqui no Brasil, na obra No Rumo do Mundo de Regeneração, ele diz mais ou menos assim: o Cristo deu a ordem, a terra, dos escombros do mundo velho, sairá o mundo novo. E ele usa assim: a mudança será radical. Então, nós estamos vivendo este auge, né? E aí, nesta mensagem de março de 68, a regeneração, o Espírito traz três características aí para vocês pensarem. Não haverá gritos de revolta diante das dificuldades da vida. Quem é que ainda se revolta quando as coisas não dão certo? Não haverá luto. O que é luto? A plena consciência da imortalidade da alma. A morte já não vai representar para nós esta perda, este peso que representa para muitas pessoas. E também o trabalho, diz ele, deixará de ser olhado como um fardo. Trabalho é salário, só não. Trabalho é oportunidade de crescimento intelecto moral. Então, nós vamos mudar a nossa perspectiva do que é trabalho, nós vamos ressignificar o luto e nós não vamos mais nos revoltar diante das adversidades da vida. Porque mesmo no mundo regenerado, nós estaremos sujeitos às provações, não mais às expiações dolorosas. Vai diminuir muito, mas as provações com certeza. Então, vejo como nós temos que agradecer à literatura espírita. Como é confortador nos dias de hoje saber tudo isso que está acontecendo, a fim de que nós, espíritas, possamos nos tornar, portanto, protagonistas, né, nesse momento. Como diz o benfeitor Aniceto, na obra Os Mensageiros, capítulo 34, o espírita está sendo convidado a ser, neste momento, pessoas âncoras. Âncora aqui não é de afundar, não, viu, gente? Não é de afundar. Âncora aqui é de estabilidade. Os navios nos portos necessitam da âncora para que ali estáveis possam cumprir com o seu papel. Descarregar material, carregar material, ele tem que estar estável nos portos, com a âncora devidamente fixada lá no subsolo marítimo. Nós, neste momento, temos que ser âncoras estáveis, equilibrados, esforçados. Reconhece-se o espírita pelo esforço de Kardec, a fim de que este mundo regenerado já comece a habitar em nós. Portanto, para a pergunta inicial, para onde caminha a humanidade, ela caminha para o divino que está dentro de nós, para o divino que se nos habita. Trazemos o germe da perfeição, é inevitável. A Terra caminha na direção do divino. A Terra está dando um passo adiante no processo da evolução, sendo um mundo melhor, um mundo regenerado, não de um dia para o outro. E ali o grande mediador é o Cristo, porque ele próprio disse que seria para nós o caminho, a verdade e a vida. Então, que a gente possa refletir bastante sobre esse tema. Aqui foi uma síntese da síntese. Um tema desse é um seminário para a gente poder dialogar, abrir espaço para pergunta e resposta, aprofundar conteúdos. Mas a certeza de que a Terra não está abandonada, que há, sob o comando do Cristo, o governador espiritual da Terra, há milhares, quiçá milhões de espíritos trabalhando pela transição do planeta. Espíritos que estão na dimensão espiritual, espíritos que estão mergulhados no corpo, reencarnados,
As estrelas que caem do céu no sermão profético são essas almas missionárias que mergulham e estão aqui trabalhando. O convite para nós é estender a mão, nos darmos as mãos a esses espíritos que estão trabalhando, para que eles possam contar conosco, para que possamos ser estas pessoas âncoras, pessoas pontes, a fim de que consigamos trabalhar para que este mundo regenerado possa vir. Foi nos pedidos, já são aqui no nosso horário, meio-dia e horário local, né, de San Diego, para que nós pudéssemos finalizar com uma prece. E na obra Os Mensageiros, no capítulo 32, num dado momento, uma benfeitora da obra, e ela vai, a Ismália, ela vai fazer uma prece. E essa prece, num dado momento, toca um pouco naquilo que nós estamos falando aqui hoje, né? Dessa confiança no divino, saber para onde caminha a humanidade, saber qual é o nosso papel, saber as medidas amargas que a espiritualidade toma neste momento, mas visando o nosso bem, para que a gente possa caminhar com mais saúde integral. E eu vou encerrar, então, com essa prece de Ismália. Alessandro, antes de Oi. você encerrar com a gente, posso só perguntar se alguém tem algum Ah, um claro. comentário? Para mim é ótimo esse Então, eu espaço. quero primeiro agradecer a você mais uma vez por ter estado aqui com a gente, vários pontos esclarecedores que você nos trouxe hoje. Vários deles ressonaram para mim, mas principalmente quando você falou sobre, né, a neutralidade, que é aí de um segundo degredo, porque a gente tem a tendência a pensar que basta não fazer o mal, na verdade, a maioria de nós. E uma vez eu li, não me lembro em qual fonte, mas falava que para fazer o mal, às vezes bastava não fazer o bem. Então isso casa para mim nesse momento da gente ter essa awareness, né? Essa consciência de que a gente precisa ser realmente ativo no bem, e ficar só na mansetude, né? No morno, como a Alessandra nos trouxe ali. Ah, realmente faz com que a gente não pertença a um mundo de regeneração, porque precisa dessa atividade no bem de cada um de nós. Então, isso me lembrou disso que eu li e casou muito bem com o que a gente falou hoje. Alguém tem algum comentário, alguma pergunta para o Alessandro? Isso que a Cristina comentou é interessante, viu, Cristina? Porque está no livro dos Espíritos, né? Somos responsáveis pelo mal que fizermos e pelo bem que deixarmos de fazer. Isso é uma grande tesouro que a doutrina espírita nos traz. E na revista Espírita tem, aí eu não vou lembrar de cabeça, é claro, mas tem um texto de Kardec quando ele fala do problema que é, e que a Terra, infelizmente, ela é habitada ainda na maioria por estes neutros, por esses indiferentes, né? Então, esses ficarão, mas como você falou e eu citei aqui o capítulo terceiro do Evangelho, saem possivelmente no segundo degredo, então vão ter que se ajustar, né? Acho que a nossa companheira lá queria fazer uma pergunta, quem queria? Sim, eu queria, quer dizer, a gente fala muito sobre expiação e provas, né, e provação. Eu acho que nesse tema, se você puder esclarecer um pouquinho mais, porque Sim, é uma coisa que de vez em quando acho que é bom lembrar, porque é meio, dá para confundir sim. É, expiação e provação. sim, normalmente, né, a gente vai definir expiação como sendo resgate de algo que nós fizemos no passado. Então, expiação tem a ver com algo que nós fizemos de equivocado e temos que nos reajustar diante deste erro. E esta pode ser desta vida atual, como pode ser de uma vida precedente. Isto é expiação. Provação é quando nós vamos pegar um caso do Evangelho, o paralítico de Cafarnaum, era uma expiação, que a Amélia Rodrigues fala, né? Os teus pecados estão perdoados, ou seja, a tua expiação chegou ao fim e o cura. Então ali era um caso de alguém paralítico por algum erro de uma vida passada, expiação. Provação é quando o espírito, que não tem nada a ver com o erro do passado, tem a ver com necessidade de aprendizados. Então, ele pede para passar por uma situação e que é uma prova para ele, porque ele vai colocar ali em avaliação paciência, resignação, tolerância, né? O cego de nascença do Evangelho. A Amélia Rodrigues fala que é uma prova.
Que aí os discípulos ainda perguntam, né? Quem errou, ele ou os pais? E o Cristo diz, nem ele nem os pais erraram. Não era uma expiação. Ele não havia errado. Mas diz Amélia Rodrigues que ele havia pedido para nascer na cegueira para que aquilo lhe impulsionasse o progresso. Isso é provação, né? Mas é importante lembrar um conceito do Evangelho segundo o Espiritismo. Toda expiação serve de prova, mas a prova não é expiação. Então, às vezes, eu venho passar por uma expiação, e se eu consigo agir bem diante dela, além de ser uma expiação, além de eu reparar o meu passado, e eu me mantenho resignado, ativo no bem, aquela expiação não me limita o meu caminhar moral, eu ainda sou capaz de, além de resgatar o passado, ainda dar um passo adiante na evolução. Então, é a expiação que pode servir de prova, né? Agora, a prova não tem nada a ver com expiação. A prova não exitosa pode virar uma expiação, que eu posso passar por uma prova que eu pedi no mundo espiritual, a cegueira que eu citei do Evangelho, aí eu venho cego, me revolto, fico magoado com a vida, reclamo de Deus, e diante da cegueira eu me suicido. A partir daquela prova não exitosa, eu a transformei numa expiação do porvir. Então, no mundo regenerado, conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo, como deixaremos pouco a pouco de praticar o mal pelo mal, deixaremos de gerar expiações. Então, nós vamos diluindo, diluindo, diminuindo, e não haverá mais as expiações dolorosas que nós vemos hoje. Vai diminuindo de intensidade, o erro vai ficando menor, o erro vai ficando menor, as expiações mais suaves, até uma hora que acaba as expiações. Mas as provas não, porque no mundo de regeneração, nós ainda temos muito a aprender. Então, vamos passar por muitas provações para que aquilo nos avalie, sirva de autoavaliação e, ao mesmo tempo, nos faça adquirir qualidades que ainda não temos. Uhum. Excelente. Obrigada. Muito obrigada, Luciana. Mais alguém? Não? Todo mundo refletindo em tudo que a gente aprendeu aqui hoje? Então, tá bom. Então, mais uma vez, Alessandro, obrigada. Obrigado, eu que agradeço pelo espaço aí. Vamos fazer a nossa prece então, né? Aqui é uma prece que eu vou ler, eu achei ela muito linda, ali semana retrasada. Por favor, muito obrigada. Ismália, capítulo 34 da obra Os Mensageiros. Ó Senhor Supremo de todos os mundos e de todos os seres, recebe, Senhor, o nosso agradecimento, de filhos devedores do teu amor. Dá-nos tua bênção, ampara-nos a esperança, ajuda-nos o ideal na estrada imensa da vida. Seja para o teu coração, cada dia, nosso primeiro pensamento de amor. Seja para a tua bondade, nossa alegria de viver. Pai de amor infinito, dá-nos tua mão generosa e santa. Longo é o caminho, grande o nosso débito, mas inesgotável é a nossa esperança. Pai amado, somos as tuas criaturas, raios divinos, de tua divina inteligência. Ensina-nos a descobrir os tesouros imensos que guardaste nas profundezas da nossa vida. Auxilia-nos a acender a lâmpada sublime da sublime procura. Senhor, caminhamos contigo na eternidade. Em ti nos movemos para sempre. Abençoa-nos a senda, indica-nos a sagrada realização, e que a glória eterna seja em teu eterno trono. Resplandeça contigo a infinita luz. Mane em teu coração misericórdia, a soberana fonte do amor. Cante em tua criação infinita o sopro divino da eternidade. Seja a tua bênção claridade aos nossos olhos, harmonia ao nosso ouvido, movimento às nossas mãos, impulso aos nossos pés. No amor sublime da terra e dos céus, na beleza de todas as vidas, na progressão de todas as coisas, na voz de todos os seres, glorificado sejas para sempre, Senhor. Que assim seja.